Olá, muito boa tarde para você. Que rodada de Brasileirão é essa, meu amigo? Os 6 primeiros se enfrentando. Já as informações desses jogaços para você. Coloca aí a provável escalação do Vasco agora para enfrentar o Bragantino hoje. Esse jogo vai passar ao vivo na Globo, depois de A Força do Querer. Meio campo com Juninho, Andrei e o Léo Gil. Esse Léo Gil não sai do time, cara. Como Martim Benítez nem viajou para Bragança Paulista para ficar aprimorando a forma física no Rio, hoje não vai ter aquela dupla entrosada com o Germancano. Mas tem outro argentino que chegou há pouco tempo e já virou titular absoluto do meio-campo do Vasco. Contratado em outubro, Léo Gil já deu 3 assistências para gol, mas ainda não conseguiu mostrar uma grande qualidade dele em campo: a bola parada. A adaptação ao futebol brasileiro leva tempo. Eu sempre digo, é um dos melhores campeonatos. Joguei um tempo no exterior também e eu acho que a adaptação é muito importante. É muito importante. Só que tempo é algo que o Vasco não tem nesse momento. Faltam apenas 9 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. E depois da derrota para o Coritiba na última rodada, a situação da equipe segue complicada. O jogo de hoje é contra o Bragantino fora de casa. A última vitória do Vasco como visitante foi contra o Sport há mais de 2 meses. Desde lá foram 2 empates e 2 derrotas. Acredito que a equipe está com muito mais confiança e eu espero que nessa partida a gente possa dar o nosso melhor e a gente consiga os 3 pontos importantíssimos fora de casa para que a gente consiga permanecer na primeira divisão. A permanência, não? O Fluminense enfrenta hoje o Coritiba, mais um jogo com Marcos Felipe, titular no gol. Ele que tomou a posição do Muriel e não largou mais. Espalma Marcos Felipe! Essa defesaça foi no primeiro jogo da temporada 2020 do Fluminense contra a Cabo Friense pelo Campeonato Carioca. Não esperava que poderia vir partidas melhores do que aquela. Mas elas vieram. Já são 8 jogos seguidos como titular. Até agora, a maior sequência da carreira. Em 2019 eu tive 6 jogos e agora já consegui ultrapassar essa marca. E ter essa sequência, para mim, com certeza, dá para se considerar o melhor ano da minha vida. Aos 24 anos, o Marcos Felipe pouco jogou na carreira. Subiu para os profissionais em 2013, aos 17 anos. Ficou 6 meses emprestado ao Macaé em 2015 e fez 9 jogos. Nos últimos 5 anos, foram apenas 22 partidas com a camisa do Fluminense. O pouco tempo em campo fez o goleiro pensar uma saída do clube e até uma aposentadoria. Em 2019, eu cheguei até a cogitar, ia sair do clube, ia para o Belenense, então, e também de parar de jogar. A primeira vez do Marcos Felipe na equipe profissional do Fluminense foi aqui nessa baliza, no estádio Julito Coutinho, a Casa do América, no fim de 2016, em um jogo pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá, ele viu goleiros como Diego Cavalieri, Júlio César, Agenor, Rodolfo e Muriel sendo titulares. 4 anos depois da estreia, o Marcos Felipe é o dono da posição. O goleiro é uma posição que tem que ter paciência. Lógico que eu ficava chateado, não aceitava. Graças a Deus esse momento chegou e tenho aproveitado bastante. Contra o Coritiba, o Fluminense só deve ter uma mudança. Egídio ganha a vaga de Danilo Barcelos. No primeiro turno, a goleada aplicada no Coritiba no estádio Newton Santos iniciou a melhor sequência do Fluminense neste Brasileirão. Foram 8 jogos de invencibilidade que levaram o time à 4ª posição. A força do grupo vai prevalecer, a qualidade, todo mundo junto no mesmo objetivo. A meta é a vaga na Libertadores. Para isso, o goleirão vai fazer a parte dele. Procurar passar o máximo de segurança possível. Boa, Marcos Felipe! A você que no podcast GE Flamengo, o papo é um jogaço de amanhã contra o Palmeiras, né? ge.globo/GE Flamengo ou nas principais plataformas de podcasts. Seguinte, vou explicar para você futebol ao vivo na Globo hoje. Para você que não tá no Rio de Janeiro, vai passar o duelo entre o líder e o vice-líder do Brasileirão, São Paulo Internacional. E para você que tá aqui no Rio, vai passar Vasco e Bragantino direto de Bragança Paulista, onde Vanderlei Luxemburgo, nosso Luxa, é nome de sanduíche. A fábrica de lembranças está aberta.
Nostalgia para quem viveu anos incríveis? Até aquele momento, ninguém fazia ideia do quanto Bragança Paulista atrairia olhares. Uma cidade, um estádio, um time, um técnico. Minha filosofia de trabalho é sempre buscar o título, buscar as vitórias. Ainda era Vanderlei Luxemburgo com W e Y no nome. Aquele cara de 36 anos, roupas simples e cabelo Black Power, era um desconhecido. O ex-lateral esquerdo de pouco brilho se experimentava como técnico e já confiava no próprio taco. No primeiro treino, dispensou 2 jogadores por mau comportamento. Temos jogadores mais idosos, mais experientes, que também querem alguma coisa, querem um espaço e acham que tem alguma coisa para mostrar. E passa para o mais jovem, esses mais jovens se espelham neles e então nós fizemos um time forte, unido, determinado em busca de alguma coisa. Resultados rápidos. Em 89, foi semifinalista do Paulista e campeão da Série B do Brasileiro. A temporada seguinte prometia e de fato foi histórica. A estrutura do Braga ficou mais moderna e profissional. E Vanderlei fez a parte dele. A partir do momento que a gente conseguiu os resultados, e ele inteligente como sempre foi, ele conseguiu estruturar, fazer com que o Bragantino mudasse de patamar. O time bem montado, de forte poder de marcação, tinha jogadores que chamavam a atenção. O volante Mauro Silva, titular da seleção tetracampeã em 94, era o principal deles. Num longo campeonato paulista com 24 equipes, Bragantino e Novo Horizontino deixaram os gigantes para trás. Na carismática final caipira, a consagração do time dele. A relação do Vanderlei Luxemburgo com o Bragantino invadiu até a culinária. Isso que eu estou tentando reproduzir aqui é um sanduíche criado em homenagem ao técnico. E até hoje, ele é o único treinador que conseguiu levar o Bragantino a um título de primeira divisão. Foi o Paulistão de 1990. Quem conhece o cardápio da lanchonete do estádio Nabi Abichedi garante que uma das opções mais saborosas é essa aqui, o X-Luxa. Pão, linguiça, queijo, bacon, ovo, salada, presunto e maionese. Tem sabor de saudade. Com o técnico, o Braga ainda chegou às quartas do Brasileiro daquele ano. Se separaram depois da eliminação para o Bahia. Vanderlei virou um dos grandes técnicos do Brasil. Ele esteve em Bragança Paulista com o Palmeiras no ano passado. Foi homenageado. Hoje à noite retorna com o Vasco. E de certa forma, o veterano e aquele jovem treinador querem o mesmo: vencer e marcar. Você passar pelo futebol só para passar não vale a pena, você tem que passar e marcar. É verdade. Olha, o Botafogo, que é o lanterna do Brasileirão atualmente, vai enfrentar o Atlético Goianiense logo mais. Nessa reta final do Brasileirão, todo jogo vai ser decisivo. Para escapar do rebaixamento, o lanterna Botafogo tem que vencer 7 das 8 partidas restantes. E a coragem para encarar tamanha pressão vai influenciar diretamente na escalação do time. Tentar encontrar no grupo de jogadores aqueles que consigam me dar encorajamento para enfrentar a dificuldade, né? Personalidade para enfrentar isso. Nesse momento, os jogadores experientes fazem a diferença, né? A experiência dentro de campo, caso do Calu, caso do Cícero. Experiência é fundamental, mas são 2 jovens, os únicos que atuaram em todos os 8 jogos com o Barroca até aqui: José Wellison e Pedro Raul. O atacante marcou 4 gols nesse período. Levantamento do volante na área pro Pedro! Gol! Caio Alexandre, Benevenuto, Bruno Nazário e Cavalieri são outros escolhidos com frequência pelo treinador. Hoje à tarde, contra o Atlético Goianiense, o goleiro não vai poder ampliar esse número. Ele segue fora do time por causa de um problema médico. Cavalieri foi vetado e o jovem Diego Loureiro está mantido como titular. Outro desfalque certo é o atacante Lecaros, que testou positivo para Covid. É hora de acabar com a sequência de derrotas.
antes que seja tarde demais. Uma notícia bem legal agora. Jogadores, membros da comissão técnica e diretoria do Gavião Kikatg, primeiro time indígena do Brasil, receberam a primeira dose da vacina contra a Covid, destinada a povos originários. A aldeia Kikatg é uma das 17 pertencentes à terra indígena Mãe Maria, fica no município de Bom Jesus, do Tocantins, no sudeste do Pará. Voltando a falar de futebol, Vissel Kobe, do Japão, anunciou hoje a contratação do atacante Lincoln, agora ex-Flamengo, né? O Lincoln vai jogar ao lado do craque espanhol Iniesta, meu amigo. E o Flamengo joga amanhã contra o Palmeiras, mais um jogaço dessa rodada do Brasileirão, né? Vou te perguntar uma coisa, tem vaga pro Diego no time titular? Ele é reserva e mesmo assim veste a camisa 10, que já foi de Zico. Quando começa como titular, usa a faixa de capitão. Sempre que está em campo, se entrega e cobra dos companheiros. O título ele se conquista jogo a jogo, com atitude de quem quer ser campeão. Diego Ribas chegou nos braços da torcida em julho de 2016. São 203 jogos, 41 gols e 7 títulos pelo clube. Mas com a chegada de reforços, foi perdendo espaço no time titular, mas nunca perdeu a liderança. Esse grupo que vocês estão vendo, ele é muito melhor do que vocês pensam que ele é. Diego foi titular pela primeira vez sob o comando de Rogério Ceni na vitória contra o Goiás. Do Diego Ribas, né? Que fez um jogaço, na minha opinião. É um cara que transmite uma energia extremamente positiva. E agora? O Gerson já cumpriu a suspensão. Será que o Diego volta para o banco ou vai ter uma nova chance no time titular já amanhã contra o Palmeiras? Acho que o Flamengo pode jogar tranquilamente com o Gerson, Everton Ribeiro e o Diego sendo esse segundo homem de meio de campo. Seja qual for a escolha de Rogério Ceni, o camisa 10 vai estar pronto para ajudar, como jogador em campo ou como líder fora dele. A 31ª rodada vai agitar e muito a corrida pelo título do Brasileirão, porque são 3 jogos, olha lá, entre os 6 primeiros colocados. O repórter Guido Nunes tem mais informações pra gente. Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você, muito boa tarde a todos. Pois é, rodada muito importante para os times que estão na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. São 3 confrontos na parte de cima da tabela, aqueles jogos que chamamos de 6 pontos, porque o time que vence ganha 3 pontos, claro, mas ele também impede o adversário direto de fazer 3 pontos na mesma rodada. É até difícil explicar aqui, sozinho, parado, a importância dessa rodada, por isso vamos dar uma volta pela nossa redação que as coisas vão ficar mais claras. São muitas possibilidades, muitos números. Por exemplo, a diferença do líder São Paulo para o Grêmio, que é o 6º colocado, é de 7 pontos, ou seja, está todo mundo na briga. E olha, não sou só eu que penso isso não, viu? Olha o que disse o nosso comentarista Roger Flores. Fala, Roger. Você tem toda a razão, Guido. A rodada é espetacular e ela pode nos dar um norte sobre a definição da competição. São 3 confrontos diretos e 6 times buscando palmo a palmo o título do campeonato. Valeu, Roger. E olha, tem um detalhe interessante nessa rodada, que é o seguinte, os jogos não serão no mesmo dia e no mesmo horário, então dá tempo até de secar o rival. Olha só, o Grêmio, que é o 6º colocado, enfrenta o Atlético Mineiro, que é o 3º, hoje, 7h15 da noite, em Porto Alegre. São Paulo e Inter também jogam hoje um pouquinho mais tarde, às 9h30 da noite. O São Paulo está 1 ponto à frente do Inter, ou seja, vai defender a liderança em casa no Morumbi. O Flamengo, 4º colocado, enfrenta o Palmeiras, que é o 5º, amanhã às 7h da noite. Este jogo será em Brasília, porque o Maracanã está cedido para a Conmebol organizar a final da Libertadores, marcada para o dia 30 de janeiro. A reta final do Brasileirão está animada. Quem diria que chegaríamos neste momento com tantos times brigando pelo título? E agora é o seguinte, não dá mais para vacilar. Um exemplo do São Paulo. A distância do primeiro para o segundo chegou a ser de 7 pontos e agora é de apenas 1 pontinho, sem falar na briga pelas vagas diretas para a Libertadores. Aliás, é muito assunto, né? Imagina isso num programa de debates. Vamos ver o que o Seleção Sport TV está falando. Nesta quarta-feira tem jogo do líder contra o vice-líder, mas o líder tem assistido a sua vantagem diminuir rodada após rodada. Caio Ribeiro, o São Paulo resiste à pressão contra o Inter? Jogando em casa, o São Paulo precisa dar uma resposta para a torcida e para ele mesmo, de que essa liderança provisória vai se manter até o final do campeonato.
confronto direto entre líder e vice-líder para embolar o campeonato. O São Paulo tem 57 pontos, o Internacional tem 56. É isso, o campeonato está muito bom e também diferente, né? Estamos em janeiro e não sabemos quem é o campeão. Mas isso é porque o futebol foi paralisado por causa do novo coronavírus. Aliás, as primeiras vacinas já foram liberadas, mas a pandemia não acabou e aqui na Globo a gente continua cumprindo os protocolos, por isso eu estou de máscara, vou passar aqui também o meu álcool gel. É isso. Cheguei aqui no elevador, eu vou descer, mas queria aproveitar para te falar os últimos jogos desses 6 times. O São Paulo empatou fora de casa, o Inter goleou o Fortaleza, o Atlético Mineiro venceu o Atlético Goianiense, o Flamengo também teve vitória na rodada 3-0 em cima do Goiás. O Palmeiras goleou o Corinthians 4-0, na sexta-feira tinha empatado em 1-1 com o Grêmio. Bom, é assim que cada time chega, né, para essa super rodada. E eu chego super tranquilo porque eu já tô vendo ali o carrinho do café. Fala, Robson, tudo bem? Ó, me vê aquele cafezinho aí. Eu não sei porquê, rapaz, mas sempre que eu vejo o Escobar dá uma vontade de tomar um cafezinho. Então eu já vou garantir meu cafezinho aqui, Escobar. E você toca o Globo Esporte daí, porque nós teremos uma super rodada, né, Escobar? É verdade, valeu, Guido. Ó, então anota aí o serviço completo, gente. Hoje, Grêmio e Atlético Mineiro ao vivo no Sport TV, 7h15 da noite. Logo depois, São Paulo Internacional ao vivo no Premier, às 9h30 da noite. E amanhã tem Flamengo e Palmeiras ao vivo no Premier, às 7 da noite. É pra quem tem coração forte. Subindo as letrinhas. Amanhã tudo aqui no Globo Esporte, tá? Tchau.